Se o Inter for rebaixado... Aí virou Cruzeiro antes da SAF. A SAF bem baratinha. Claro, aí virou Cruzeiro e Botafogo antes. A SAF Esse é o problema também. Benfica, se o Inter cair, fica 3 anos na Série B. Vai ser igual ao Cruzeiro. O rebaixamento hoje para um clube que tá... Eu até acho que o Inter não vai cair hoje. O Inter vai tomar um susto. Eu também acho. Tô contigo. Acho que o Inter vai tomar um susto Talvez bem grande. Agora o torcedor, a minha preocupação maior é o ano que vem. Resolva salvar o time. Isso que vocês colocam assim, uma possibilidade de rebaixamento... com a realidade que se tem hoje num clube super endividado, exatamente, que vai ter que baixar a folha, exato, cara, o Internacional vai penar se isso acontecer, SAF, cara. Vira SAF. É que eu penso mas não é só virar SAF, cara. SAF não é... A SAF também não é a solução, Deus. Aí vai montar, vai se associar a um grupo... às pressas, daqui a pouco um grupo que não dê a atenção que o clube precisa, como aconteceu com o Vasco, por exemplo. Esse é o medo. Entendo esse debate da SAF a médio prazo, mas em relação ao rebaixamento, para mim, e até pegando o gancho da discussão do Pretzel, que colocou que o Inter é o pior time tecnicamente da Série A em questão de atuação, eu discordo. Eu vejo que hoje o rebaixamento, tudo bem, o Inter vai ter chances percentuais de rebaixamento, talvez até a 34ª rodada. Mas eu não acho que é um candidato real. Hoje o Inter joga mais, por exemplo, que o Atlético Mineiro e que o São Paulo, que é o 8º colocado. Aonde? Joga mais que o Santos. Aonde que o Inter joga mais que o Galo? O time do Santos, o Roleiser. O Roleiser joga mais que todo o elenco do Inter. Não joga mais que o Alan Patrick. Joga mais que o Alan Patrick. Tu não tá vendo o Santos jogar. Eu gosto desse jogador, hein? O Roleiser carrega o time do Inter nas costas. Que mundo tu tá vivendo, irmão? Carrega o Santos. O Internacional é o pior futebol que tem e tu tá dizendo que não tá ameaçado. Em que mundo tu vive, cara? Balança ele aí, Bê. Sacode ele, Bê. Carrega o Inter. Tá longe. Carrega o Inter, mas não carrega o Santos, que tá atrás do Inter na tabela. O time do Santos é melhor que o Inter. Tu não tem visto o Santos jogar, jogou mal contra o Vitória, mas as atuações do Santos são bem melhores que as atuações do Inter. Se o Inter toma 3-0 pro Ceará, Pretzel, eu não sei o que tu vai dizer aqui. Vai dizer que o Inter não seria um resultado normal. Seria um resultado normal tomar 3 do Ceará. Mas tu ia tratar o Inter como time de Série C. O Internacional é péssimo, só tu que considera que o Inter não tá ameaçado de rebaixamento, cai na real, cara. O ameaçado, ele é subjetivo. Pra mim, o Internacional, ele tem chance de rebaixamento, mas não é um candidato real. Como que ele não é um candidato real, cara? Ele tá jogando pouco. Eu vejo que hoje ele é tão candidato, ele é mais candidato que o Grêmio. Mas é uma disputa que tá próxima. Para ele não é um candidato real, mas ele é mais candidato que o Grêmio. O Grêmio também não é candidato real. Cara, o Internacional tem que esquecer o Grêmio nesse aspecto. Tem mais 2 ali colados, cara. Uma coisa fundamental, a diferença diminuiu para 4 pontos. Uma coisa fundamental a ser feita nesse momento é ver o nível de aproveitamento desses times, Inter, Santos, Atlético Mineiro, eu abro Vitória, aqui pra ti, vamos lá. Nas últimas rodadas. Aproveitamento Vitória, 35. Não, eu sei, mas nas últimas rodadas, vê como é que tá a curva. Vamos pegar o pacotinho de 5 aí? Pacotinho de 5. Tá, Vitória da Bahia tem 3 vitórias e 2 derrotas. 3 vitórias, tá melhor que o Inter, né? Tá, o Santos tem 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas. Atlético Mineiro, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Internacional tem 2 empates, 1 derrota e 2 vitórias. O Inter tem o Inter por incrível que pareça, hein? Por incrível que pareça. Com o Ramon Dias, acho que foi a segunda derrota do Inter, né? Sim. Mas o Benfica, tu me falou que o Inter ganhou do Sport, mas não jogou nada. Isso aí acontece, cara. Tu tem que ver o nível de atuação. Mas o Pretzel, o nível de atuação do Internacional, eu não acho que vai mudar tanto assim, não, cara. Acho que tá tudo igual. Assim, ó, eu não vejo o Santos jogando melhor que o Inter. Não, o Santos pra mim joga mais. Vejo. Tá jogando melhor que o Inter. Gente, o Santos tá teve uma atuação recente, uma baita atuação recente num clássico contra o Corinthians. Sim, um Corinthians desfigurado. O Inter teve uma baita atuação contra o Botafogo. O Inter jogou bem contra o Botafogo e ganhou. É a mesma coisa. Não, pra mim a atuação do Santos foi muito mais sólida, o Inter foi efetivo. Nesse meio tempo, o Santos tomou 3 do Ceará, Calhau. Era um Santos Ceará. Um Corinthians, acho que desfalcado, não era? Era só o Yuri Alberto, o DP e o Garro estavam fora. Contra o Inter também, o Corinthians estava desfalcado, o Inter não ganhou. Sim. O Corinthians estava sem 7 titulares contra o Inter. Sim, tudo bem. E da mesma forma que o Internacional jogou bem contra contra o Corinthians, o Inter jogou bem contra o Botafogo. Tu tem todo o direito de ter a tua opinião, cara. Mas tu tá fora da realidade, me desculpa. Inter e Bragantino, anota aí, dia 7 de dezembro, é jogo valendo. Eu também acho. Anota aí. Eu não quero apostar nada contigo, tu tá fora da realidade. Tu tá vivendo em outro mundo com o Inter. Tu vive em outro mundo, cara. Um almoço.
Um almoço. Posso, Caliel? Ô, Daniel, tu me permite? Não, faz o que tu quiser, a vida é tua. Eu quero apostar com o Caliel que na última rodada, na 38ª rodada, o Inter não terá mais risco de rebaixamento. Ah, cara, eu não, assim, lá no Palácio. Pelo que a gente tá vendo do campeonato, não indica isso, cara. Eu acho que vai ser um sofrimento. Eu acho que o jogo que vai determinar essa questão do Inter é Vitória e Inter. O Inter tem um quadrangular da morte pela frente, né? Esse jogo, eu vejo assim, 2 jogos que o Inter tem que ganhar. Atlético e Vitória. Eu tô há horas falando sobre isso. Tem quadrangular da morte. Como é que o Vitória vai também nos próximos jogos, né? Claro. O Inter pega... Mas é que tu pediu a sequência do Vitória. O Vitória tá em ascensão, né? Mas qual é a sequência do Vitória? Não, o Vitória agora... O Vitória também não vai ganhar todas de agora em diante. O Vitória pega o Corinthians no sábado. E o Cruzeiro. Depois, pega Tem que torcer pro Corinthians. o Cruzeiro, depois o Vitória da Bahia. Eu acho que... Joga contra o Inter no dia 5 de novembro. Botafogo e Bragantino. Depois o Corinthians é o Inter. Aí na 33ª rodada o Vitória tem o Botafogo em casa. Quer dizer, o Vitória tem 2 partidas em casa. E aí pega o Bragantino. Daniel, É que o que eu coloco aqui, só rapidamente... Deixa eu só completar aqui. Sport e Recife, que daí é o confronto direto. Talvez o adversário nem seja mais o Vitória, 35ª rodada. Aí tem o Palmeiras no dia 13 de dezembro. Bem na reta final, cara. Tem o Palmeiras na reta final. Depois o São Paulo joga em casa na 38ª rodada para encerrar a sua participação no campeonato. E aqui, Benfica, tu fala que pode não ser o Vitória, o Santos pega o Palmeiras 2 vezes e o Internacional em casa. Então aqui, o que eu coloco? A vida do Santos é muito dura. Não é baseado, sem fundamento ou baseado em absolutamente nada, que eu não enxergo o Inter como um candidato real, ameaçado com o rebaixamento. Eu vejo que o Inter jogou mal ontem contra o Bahia, e não tão mal a ponto dessas críticas que pra mim me parecem um pouco exageradas hoje. O jogo foi doloroso. Em relação ao Inter? O jogo foi doloroso. Meu Deus do céu, quando a gente projetava o jogo... Não, o jogo de ontem deixa eu me explicar, Eu sei, várias reservas, uma série de coisas. Mas assim, como o jogo, o Inter criou nada. Tudo bem, que eu coloco... Que quando a gente acho que as críticas foram injustas ao Inter. Não é injusto. Não, crítica exagerada, tu fala por ti, cara. Tu tem a mania de falar desse tipo de coisa, porque tu tem um outro perfil, cara. Tu tem um perfil de defesa dessa gestão, cara. Os caras dizem pra ti o seguinte, os caras dizem o seguinte, o fulano volta amanhã. Aí tu vem e diz que volta amanhã. Certo? Tu compra toda a versão oficial. Tu compra toda a versão oficial do clube, tu tem feito isso. Então eu até entendo da tua agenda positiva. Tu quer salvar hoje na palavra, verbalmente, um time esfacelado, uma gestão derrotada. Não tem nexo a tua defesa, me desculpe. Quando eu vou atrás de uma informação e eu vou atrás... Não, deixa eu responder a corneta. Não, calma, respira fundo. Rapaz, a coisa tá... É que eu dou a manchete e aí me cortam. Aí depois fazem a corneta, eu vou responder e me cortam. Não, querido, é que tu tá falando. Não tem mais gente participando do programa, vai lá. Não, porque falam que eu recebo que o cara volta amanhã... E aí eu digo que ele volta amanhã. Se ele não voltar amanhã, na próxima eu não vou comprar a versão, só que geralmente eles voltam amanhã. Não, perfeito. Geralmente a informação se confirma relação à versão oficial e não oficial. Eu só quero que tu me diga, então, onde é que estão os exageros em relação às críticas ao, como diria um ex-presidente, o Itacional. Porque quando a gente projetou o confronto, considerando a goleada contra o Grêmio e o que o Internacional apresentou contra o Sport, a gente já esperava uma derrota ainda pior contra o Bahia. O Internacional ontem não jogou bem. Ele merece críticas. Eu não tô dizendo aqui que ele tem que ser isento de qualquer crítica. Mas ele surpreendeu em alguns aspectos. Caiu de rendimento porque é menos time. O Inter foi beneficiado pela chuvarada, cara. Se o campo tá seco, o Bahia empilha gols. Mas o Inter conseguiu jogar, botar a bola no chão com a bola com o gramado ruim. Porque o Bahia não tá habituado. O Bahia é um time leve, cara. Não, mas é que dessa forma o gramado ele prejudica e ajuda os dois times, mas aí o Inter ele impressiona em determinados momentos, cai de rendimento e é inferior porque é menos time que o Bahia, mesmo completo, e ontem estava sem 2 principais jogadores, e quando tinha a oportunidade de pressionar, considerando que o Bahia tinha que defender a vitória, tinha um jogador a menos. Então o Inter tem que ser criticado, jogou abaixo da expectativa que se tem desde sempre com o Inter, mas eu vejo que é um Inter que tem salvação. Porque eu vejo que o esquema do Internacional com 3 defensores, ontem o Bernabé foi mal, mas eu não acho que ele tem que sair do time ou que tem que mudar de novo. O esquema é esse. O Inter conseguiu encontrar bom futebol jogando com 3 zagueiros, 2 alas, 2 volantes e 3 atacantes. Então eu vejo que o Inter hoje é mais time que vários times do Brasil. Eu acho que o Inter surpreende. Não, vários times do Brasil, o Internacional não é, cara. Vários eu coloco 5, 6. Não é, cara. Tá jogando pouco. O Internacional tá oscilando. O Inter, eu vou te dar a prova de que o Internacional não é melhor do que esses times.
O Inter não passa a segurança de que com evolução ele vai emendar uma sequência de vitórias. São situações assim meio que esporádicas. O Inter criou essa ilusão contra o Botafogo. Daqui a pouco toma uma lambada, aí o Internacional não joga bem e ganha do Sport. Cara, o Inter não jogou bem ontem, não jogou bem contra o Sport, a diferença ela tá no resultado, não jogou bem contra o Mirassol e o jogo foi um jogo diferente de uma atuação melhor. Na régua do Inter foi o jogo contra o Botafogo. Onde o Inter apresentou a novidade dos 3 zagueiros, talvez tenha surpreendido ele surpreendeu o Botafogo. Como o Internacional ontem no começo do jogo também surpreendeu a equipe do Bahia pelo seu posicionamento mais com as suas linhas mais avançadas. Tanto que o Bahia começou a errar movimento de saída de jogo e ali o Internacional conseguiu ter uma vantagem em relação ao adversário naqueles minutos. E aí teve perna para 18 minutos. Né, aí tu resume o jogo. Para 18 minutos, claro, né? Tu bota na balança, o Internacional jogou mais mal do que bem. Cara, foram quantas conclusões do Bahia? 18? O Ivan defende um pênalti. 18, sim. O time que joga bem não toma 18 conclusões. Faz mais 3 defesas difíceis, pelo menos. O que eu falei é que o jogo de ontem, considerando o que a gente projetava, foi menos pior. E o Inter merece críticas por isso, mas eu vejo que talvez a dose esteja um pouco exagerada, porque foi menos pior do que se projetava. É que fim de semana vai bater o desespero, irmão. O Inter vai pegar o Fluminense no Maracanã, vai levar um baile do cosplay do Diego Forlan, vai levar um baile do Serna, o Canóbio. Vai levar um baile do Canóbio, vai levar um baile do Serna, como foi aqui no Beira-Rio, já como foi no Maracanã. Possivelmente vai perder o jogo, e aí vem para um desespero contra o Atlético Mineiro. Aí tem que ser jogo de Libertadores. Bota o ingresso a 2 pila, a 1 pila, abre portão, sei lá, faz o diabo, mas tem que ganhar esse jogo de qualquer jeito, porque o Inter tem um quadrangular da morte agora. É Inter, Vitória, Santos e Atlético Mineiro. Um desses 4 vai cair. O Inter tem que torcer para os outros. Pelo Inter, o Inter vai cair. Secar Vitória, secar Santos, secar Atlético Mineiro. Tem que ser isso. Eu cheguei à seguinte conclusão. Pelo Inter, o Inter cai. O Inter precisa da ajuda dos outros. Pela bola cai, Prédio. Pela bola cai. Eu não espero mais evolução do Inter. Não tem como evoluir. Não tem como evoluir. Eu não espero e eu nem exijo, né, evolução, porque já estamos numa reta final de campeonato brasileiro. Quer ver que é um negócio? É que a gente tem que botar a comparação com os outros clubes do futebol brasileiro. Mas tu quer ver, irmão? A bagunça que é... A bagunça até administrativa, tá? Vamos lá, vamos ver, vamos dizer que o Carboneiro tá falando a verdade, não sabia que tinha 2 cartões amarelos. Ele tinha que ser avisado. Os caras estão lá ainda. Ele tinha que ser avisado. Não foi avisado e os caras estão lá ainda. Ele tinha que ser avisado que estava pendurado. Cada um traz a narrativa que for mais favorável a si. O Alan Patrick com lombalgia, cara, velho, tu toma um remédio e vai pro jogo. É uma final de campeonato. É complicado, tu não pode ser preservado num jogo desse. Aí tu fala pra ele tomar um remédio e jogar com a lombalgia, jogar machucado. Aí o Alan Rodrigues, que não tinha nem lesão. Lombalgia não é lesão. A lombalgia não é lesão. É uma lesão na lombar. É uma contratura. Um edema, que não é uma lesão, colocou o Alan Rodrigues no jogo e o Prétzel criticou. Aí vão bater de qualquer jeito. O Alan Rodrigues, aí vão bater de qualquer jeito. O Alan Rodrigues já vem com histórico de lesões do Não tinha tido lesão ainda. Não, parei. Eu fui citado agora e eu quero usar a seguinte declaração. O Leonardo Mol concorda que o jogador machucado atue em campo. Essa é a tese. Ele não estava machucado. Essa é a tese. Edema também é lesão. Tanto é que ele não aguentou e pediu para sair. Isso é uma irresponsabilidade. Isso é uma irresponsabilidade. Irresponsabilidade da diretoria, do departamento médico, do técnico Roger Machado, do preparador físico Paulo Paixão e do jogador. Tu tem 5 envolvidos aí que permitiram que um jogador sem condições entrasse num clássico Grenal. E tu ainda defende. Patético. Eu encerro meu debate contigo hoje. Encerro o debate contigo hoje. Essa situação aconteceu no Grêmio também, hein? É que não é uma lesão. Com o Marcos Rocha. É que não é uma lesão. Um edema. Edema é lesão, hein, cara? Não, um edema não é lesão. Eu acho que edema é lesão. Não é lesão. Também. Eu falo com convicção porque eu já fui atrás dessa informação. Edema não é uma lesão. O edema, ele é um... Tá bom, doutor Mol. O Memphis Depay voltou com o edema da seleção e não jogou pelo Corinthians. Só tu tá certo, doutor Mol. Mas eu não tô dizendo... O que eu tô dizendo é a questão da ética e da antiética. O jogador, ele pode jogar com lesão. Não é antiético o médico liberar um cara pra jogar com lesão. O médico, ele recomenda. Ele pode estourar. Se ele jogar, e tem um indicativo de que ele pode estourar, ele pode não estourar, mas pode acontecer. É relativo, e aí, por conta não é antiético. Lombalgia tem cara que não consegue nem se movimentar. Não, essa questão do lesão nas costas é mais incapacitante do que lesão na coxa, por exemplo. Essa questão do edema, os médicos consideram lesão, não é lesão, é grau 0,75, porque o exame indica que se o jogador
ele atue, ele pode estourar. Por isso que é o edema pré-lesão. Mas eu estou com o Xandão. É uma irresponsabilidade administrativa no momento que tu tem o resultado. Não é antiético. Não é antiético. Mas eu não tô entrando se é antiético ou não. Eu tô entrando no aspecto se é que a gente responsável pega assim, ou não. Não é antiético pra ti, cara. O que é ético pra ti, a etiqueta pra ti ou a ética é uma coisa. Pra mim é bem diferente da tua. Jamais eu permitiria como executivo... Tá machucado. Jamais eu permitiria como executivo, se eu soubesse o que está acontecendo, ou como diretor de futebol, ou como vice de futebol, que o meu jogador machucado entraria em campo. Jamais, ainda mais um clássico Grenal. Isso é uma piada, uma irresponsabilidade. Ninguém da diretoria vai falar sobre isso. Eles estão lá ainda, né, Bess? Coloradíssimos todos eles, estão lá ainda. E é por isso que eu peço um certo alinhamento. Porque o Bez, ele pede pro Alan Patrick jogar machucado com uma lesão na lombar. Tu fala que não, o cara não pode jogar machucado de forma alguma. Então, independente do que o Inter faça, ele vai sofrer de todos os lados. Não, acho Vão bater de todos os lados. Não, eu acho que no caso do Alan Patrick eu discordo do Bez. O Inter fez certo. Se o Alan Patrick tem uma questão da lombalgia, não tem que jogar. Até porque isso pode impactar ali à frente. O Inter perde agora o Alan Patrick por 2 jogos, já deve contar contra o Fluminense. Se colocasse ele no sacrifício contra o Sport, ou ontem, poderia perder para toda a reta final do... Então, nesse aspecto, para mim, o Inter, ele tomou a melhor decisão. Agora, do Alan Rodrigues, gente... Nós estamos falando óbvio, é uma irresponsabilidade administrativa colocar um atleta que tem um edema, que não tem plenas condições de atuar. Tá, mas aí é o seguinte, vai do jogador também, né? O jogador pode chegar e dizer que não tem condição, né? Mas o clube tem o resultado do exame, Daniel. Sim, mas o jogador também pode dizer que não tem condição. 90% do jogador ele quer jogar. O que eu acho grave... Eu tô pronto, professor. Certo? E aí vai lá e põe. O que eu acho grave, o episódio sim que eu acho grave é o cartão do Carboneiro. Sim. Ali eu achei grave. Ali é típico episódio de uma falta de comunicação. Para mim, erro do jogador. Estou balalão. E erro do Internacional não ter alertado também, cara. É confortável demais pro jogador, depois de tomar o 3º cartão por indisciplina, chegar na zona mista e dizer que não lembrava que tava pendurado. Pois é, ali ele já... O Borré sabia. Como é que o Borré sabia que o Carboneiro estava pendurado e o Carboneiro não? Nós temos o debate, o Mol e o Daniel acham que o Alan Rodrigues deveria jogar machucado. Eu mesmo e o Daniel não. Não disse isso, eu só falei que ele não estava machucado. Eu não disse isso, eu acho que ele não tem que jogar. Se ele disse que tinha condição, errou o jogador, ele não tem que jogar. E eu não disse que ele tinha que jogar, eu falei que ele não estava machucado porque edema não é lesão. E se ele não tem lesão, ele não tá machucado. Ah, mas não é lesão pra Tito, não é médico. Não é lesão pros médicos. O Memphis Depay já chegou com edema e foi vetado. Não tinha condição de jogo. Era só que faltava agora tu querer dizer que edema não é lesão. Tá? Que especialização tu tem pra dizer isso? E que especialização tu tem pra dizer que um jogador machucado pode jogar? Ah, para, Mel. Tá de brincadeira. Não, esse debate agora, você vê o canto da pretensão aqui, Daniel. Eu não tenho informação. É brincadeira isso. Logo, aí, cara. Eu vou atrás de quem tem pra tirar a informação. Ah, tudo bem, mas, cara, a gente tá pegando o episódio do Alan Rodrigues. O Internacional tem coisas... vai atrás pra entender a gravidade das lesões. Mas eu acho que é pra entender todo o processo, porque a gente vai somando os fatos aí, que culminam, por exemplo, na questão do Carboneiro, porque o Carboneiro também cometeu algo irresponsável. Claro. A gente está vendo o Bernabé dentro de campo foi responsável, mas o Carboneiro também foi. Inclusive, acho que o Inter deveria tomar uma medida interna de multa ao Carboneiro, porque isso impactou diretamente na estrutura do time. Assim como eu defendo que o Inter deveria ter multado, não sei se vai realizar, o Bernabé. Bernabé eu discordo, Bernabé eu concordo 100%. Eu só penso o seguinte, cara, assim, ó, a gente tá... Eu ontem, porque... E esse é um ponto que me preocupou. O Internacional, ele foi com a postura, embora o começo do jogo tenha sido diferente, a postura de um derrotado, né? Sim. Eu vou marcar para não perder o jogo. Isso é a postura do É que ontem também não tinha uma peça capaz de fazer um jogo diferente. Só que também é o seguinte, tá? Do meio de campo pra frente. Aí a gente podia Bahia também não foi tudo isso, né? Também não foi. Mas é que Bahia não foi, tirou o pé. O Bahia passou muito pela condição do gramado. Fez 1-0 e administrou o segundo tempo. Sentou no jogo depois. O segundo tempo é uma realidade. Mas o Bahia não sentou no jogo quando fez 4 do Grêmio, cara. Talvez tivesse uma motivação. É que ele vinha de uma derrota no Clássico, né? E Ele vinha de uma derrota no Clássico e estava né? muito pressionado. Foi diferente de ontem, viu? Ontem é um jogo de quarta-feira, pós-vitória, e tem sábado o São Paulo aqui. Não, e tem outra então, coisa, tem uma semana cara. difícil. E ele deu uma máquina no domingo, ele correu como acho que nunca havia corrido em toda a sua história. E óbvio que isso aí se faz sentir no jogo seguinte, né? E com Você certeza não tem o mim, mesmo gás. O segundo tempo é um reflexo disso, principalmente depois da expulsão do Alisson.
é o Internacional jogando para não ser goleado e o Bahia administrando a questão física. Porque tinha perdido pro Vitória, aí tem o desgaste de 3 jogos seguidos, tem o jogo contra o São Paulo, então esses fatores também jogam de uma forma que a gente tem que criticar o Internacional nesse sentido. O Internacional, se tiver uma evolução, vai ser mínima. Vai ser uma Mas coisa a postura assim... do Bahia ontem depois contra o Inter, tá? Porque o Bahia, ele estava tão em zona de conforto que não precisou Tirou nem... o pé. Exato. Mas o Bahia é melhor que o Inter. Né? E depois da expulsão do Alisson... Por 1-0, o Bahia não E depois da expulsão do Alisson, Calhau, que eu não expulsaria, depois o Flávio de Souza já não expulsou vários jogadores naquele mesmo lance. Tava estranho o Flávio de Souza ontem. Aí o Inter ficou com a menos, e aí sim. Aí o Inter ficou sem nenhuma jogada, só dando o bico pra frente. O Ivan pega 2 bolas. Aliás, o Ivan foi o melhor jogador do Inter ontem, né? O Sim, Ivan pega... nele. Embora o Ivan pega 2 bolas mesmo. Pés do Ademir. Ali foi o Michel Araújo. Ali foi a falha do jogo, né? Mas defendeu o pênalti, né? Pô, o cara defendeu o pênalti. Aquilo ali, pra mim, é sina de time rebaixado. E essa é uma situação, eu acho que essa é uma situação, Pretzel, que merece uma coisa mais crítica aí, né? Por que o Ivan não jogava, cara? Por causa do treinador de goleiros, provavelmente, que não dá uma entrevista, não dá uma satisfação. Não, mas a culpa aí, olha só, a gente já vinha constatando falhas do antigo goleiro, né? O Inter nunca passou a segurança devida o Rocher. Não, saiu o Antony. E o Ivan nunca jogava. E já estava falava sobre isso há 5 meses aqui, tem que testar o cara, pô. Testa o cara. Aí testaram. Não, e é algo Perdeu tempo aí. Porque tudo bem, o Antony, e eu falei aqui em outros momentos que teve bons momentos, não só no Campeonato Gaúcho, eu lembro daquele jogo contra o Atlético Nacional, que ele também vai bem naquele período, mas já tinha caído de rendimento, já tinha sinalizado uma queda. O meu palpite, porque até alguém não se pronunciar sobre o assunto, a gente só vai poder trazer possibilidades, é de que o Internacional entende que o Antony era um bom ativo, tentava recuperar o jogador para quem sabe vender ele no futuro próximo. A minha possibilidade é essa, não é informação, é um sentimento que eu tenho, porque considerando o nível técnico apresentado pelo Ivan em 2 jogos, é muito superior do que o Antony nos últimos. Mas aí é a mesma coisa que tu colocar o Gabriel Mack a jogar no Grêmio, porque é um bom ativo. Óbvio que ele não ia dar a resposta. E o Ivan tem uma coisa interessante, ele não segura a bola, ele só soca a bola, né? Ele não pega uma firme, ele só espalma ou dá soco na bola. Mas eu acho que aí é uma questão até de segurança. Pode ser. Eu até entendo, eu acho uma questão de segurança. Ele olha pra zaga que ele tem. Agora, eu vi pouca crítica em relação, por exemplo, à defesa do Internacional no pênalti. Se ninguém foi na bola. O William José, depois da defesa do Ivan, ele errou 2 vezes. Ele bate mais 2 vezes na bola. Cara. Sim, ninguém vai. Acho que o Maia tem que entrar rasgando dentro da área para o goleiro rebotar, para sentar-lhe o bico na bola e mandar para fora do estádio. Mas aí é o cartão amarelo do Carboneiro, é o pênalti idiota do Bernabé, a expulsão tosca do menino lá, do Alisson. É tudo isso tá no pacote, né? Tudo tá no pacote. O lance do pênalti é sina de time rebaixado. O pênalti é um troço estúpido, cara. É assim, uma falta de luzes que eu vou te contar um negócio. Foram 3 lances no mesmo lance e não conseguiram evitar o gol. Então, o Ivan nesse não tem caso, culpa, os outros jogadores. Nesse caso, estão bem parecidos e interessantes, porque o pênalti que o Santos cometeu do Brasão, né? Também é de time rebaixado. Isso que eu digo, porque o Daniel, ele traz que o Inter, não só o Daniel, mas que o Inter... Por ele próprio, ele é rebaixado. Eu vejo que. Essa frase até não é minha. Eu acho. Não é minha. A frase é minha. O Inter pelo Inter, eu não sou teu ídolo. O Inter pelo Inter. Meu ídolo, sim. Tá rebaixado. Sou eu que defino. Tu é meu ídolo, sim. Mas eu não quero ser teu ídolo. O Inter pelo Inter, na minha opinião, está rebaixado. Se depender só do Inter, o Inter cai. O que o Inter pode se salvar é pela derrota dos outros, na minha opinião. Mas eu vejo da mesma forma, o Santos que tá fora da zona hoje, o Atlético Mineiro que tá fora da zona hoje, vamos lá. Tu tá partindo de uma premissa que, pelo menos eu não concordo, Mal. Tá partindo da premissa de que o Inter tem uma atuação melhor do que esses times. Eu vejo que hoje tem, mas não por só isso que eu digo. O Atlético Mineiro faz horas que não joga bem, cara. Mas isso o Inter também, bem. Não sei, mas o Inter tá na frente do Atlético Mineiro. Eu acho que essa questão, assim... Pode ser uma questão de tempo. Eu falei do Santos e do Atlético Mineiro. Pra mim tá assim, eu não vejo superioridade, eu penso que tá tudo nivelado, assim. Em qual momento? Tá tudo nivelado, não tem nem muito superior, nem muito inferior, tá tudo a mesma coisa. Qual jogo que o Inter apresentou um nível como do Atlético Mineiro contra o Fluminense e do Santos contra o Ceará? Mas essa o Inter não tem uma atuação tão ruim como essas nos últimos 5 jogos. 4x1 pro Palmeiras. 4x1 pro Palmeiras. 3x1 pro Mirassol. Não, nos últimos 5 jogos. O Mirassol foi semana passada, cara. Mirassol, o Inter era pra ter tomado 5.
É que eu vejo que do Mirassol, analisando os 3 jogos, pra mim o Mirassol, ele no primeiro tempo, quando o Inter jogou de forma equilibrada, perdeu por conta do goleiro. Por falhas individuais do goleiro. Depois do segundo tempo, um erro crasso que foi a mudança de esquema. Tu sempre encontra uma desculpa particularizada, cara. Não, tu tem que pegar o Inter como um todo. Mas não tá bem. O Internacional jogou bem contra o Mirassol? Não jogou bem. Longe disso. Então tá. Mas eu digo que não foi tão ruim como o Atlético Mineiro e o Santos, que eu tô tentando defender aqui, que jogam menos que o Internacional hoje. E que são candidatos mais claros no rebaixamento do que o Inter. O Santos fez, claro, aí a gente tem que contextualizar. O Santos jogou em casa, enfim. Mas o Santos fez o que o Internacional não fez ontem, quando perdeu por 1-0. O Santos tomou o gol do Vitória e martelou do jeito que pôde. Mas perdeu o gol, teve oportunidades, o Internacional não fez nada. O Inter estava perdendo o jogo por 1-0 ontem, trabalhando bola de lateral a lateral, não tinha como fazer melhor, Daniel. Mas eu acho não que tinha jogador capaz de... Eu acho meio relativo isso. Eu acho que só tinha marcador naquele meio de campo. Aí fica o trio de zagueiros jogando bola de lado a lado. Acho que o Daniel tocou num ponto interessante, essa coisa do martelar. O Inter em casa, até eu peço ajuda do Pretzel. O Santos que eu vi Santos e Grêmio, um jogo que o Santos perde também, mas jogou bem. Agora não lembro qual foi, mas perdeu em casa. Mas me parece que em casa, Santos e Vitória são bem mais fortes do que o Inter tem sido no Beira-Rio. Concordo. Até vou dar uma olhada. Eu não tenho visto o Inter jogar bem. Total, o time do Santos tem muito mais atitude. Esse jogo contra o Vitória perdeu, é verdade. O Vitória mereceu ganhar. Não vou tirar o mérito do Vitória, mas o Santos tem muito mais atitude que o Inter. Tem melhores jogadores, cara. A tabela é muito mais difícil. A tabela é que pode salvar o Inter. É claro que o Vitória